Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. E você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos falar sobre as aparições de Jesus Cristo. Amém? Então acompanhe comigo a partir do verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Então, Maria Madalena foi ao sepulcro, e ao chegar ali, já viu que a pedra já tinha sido tirada. Aquela pedra que fechara o sepulcro onde Jesus foi sepultado, a pedra foi tirada do lugar. Mas foram os soldados que tiraram? Não. Foi tão somente o poder de Deus. E Maria Madalena viu que a pedra estava removida e foi dizer aos discípulos. Aí Pedro e João, o discípulo amado, a quem Jesus amava, foram correndo. Ao chegarem no sepulcro, viu que a pedra estava tirada do lugar, removida, e Pedro entrou e viu que os lençóis estavam no chão. João também viu os lençóis no chão. Só que João não foi corajoso para entrar. Pedro entrou primeiro e viu que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava num cantinho bem organizado. Mas por que estava organizado? Porque Jesus, ele é organizado em tudo. E ele nos ensina a sermos organizados. Amém? Aleluia. Então, Maria Madalena, que era uma mulher fiel a Jesus, que ela esteve presente desde a hora que ele foi preso, crucificado, Maria Madalena estava ali. E ao
E Jesus, ao ser ressuscitado, aliás, a ser sepultado, Maria Madalena ficou ali no sepulcro. Maria Madalena foi sempre fiel, uma mulher da qual Jesus expulsara 7 demônios da vida dela. Ela foi liberta por Jesus Cristo e foi liberta completamente, porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus libertou Maria Madalena. Foi uma libertação extraordinária. Ela sentiu o quanto ela sofria nesse mundo, sendo atormentada por demônios, por espíritos imundos. E quando ela teve um encontro com Jesus, Jesus a libertou. E ela daí por diante passou a seguir Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Verso 11 do capítulo 20. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Aliás, quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela respondeu. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Aleluia, que maravilha, que algo extraordinário. Jesus aparece para Maria Madalena, aquela mulher fiel. Podemos chamá-la de discípula, estava ali para servir a Jesus, mesmo sabendo que ele tinha sido morto, sepultado, mas ela estava ali, chorando, querendo por tudo ver o Senhor. E de repente aparecem os anjos, um à cabeceira, outro aos pés, pergunta: mulher, por que choras? A quem buscas? Porque levaram meu Senhor, eu não sei onde puseram. Mas se sabes, me diz aonde puseste, que eu vou lá buscar. Até o corpo de Jesus ela queria ter junto dela, porque ela era serva, fiel, perseverante. E aí a gente vê o quanto Maria amava a Jesus Cristo, por tudo que Jesus fez na vida dela. Aleluia. E hoje muita gente recebe libertação, recebe milagres, curas, recebe portas abertas, uma porta de emprego que se abriu para ela. Mas depois de tudo isso, essa
essas pessoas não querem saber mais do Senhor, não são fiéis como foi Maria Madalena, achando que tudo aquilo que ele tem ali agora é autossuficiente para a vida dela. Mas não, isso tudo passa, um dia passa. Um dia tudo passa, e quando passa, aí vai à procura de Jesus novamente. Mas Jesus, ele conhece o coração de todos. Mesmo antes de nós nascermos, ele já conhecia o nosso coração, já conhecia os nossos pensamentos, ele já sabia qual era a primeira palavra que nós iríamos dizer quando nós começássemos a falar, e sabe qual será a primeira palavra, a primeira frase que nós vamos dizer ao acordarmos. Tudo ele sabe. Então essa foi a primeira aparição de Jesus após a ressurreição. Verso 19. Chegava depois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aleluia. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aleluia. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentando-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus primeiro aparece para Maria Madalena. Que foi liberta, passou a ser serva de Jesus, e não há nenhuma evidência que houve um relacionamento entre Jesus e Maria, porque muitos nesse mundo dizem que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena, que ela teve filho deles, mas isso não está
provado na Bíblia. Jesus não teve nenhum contato físico com Maria Madalena, nem com mulher nenhuma. Jesus, ele veio aqui para nos libertar de todo mal, para nos dar uma vida e vida com abundância e vida eterna. Uma vida abundante aqui nessa terra. Nós temos que termos essa vida. Abundância em todos os sentidos. Um casamento abundante, uma saúde abundante, um trabalho abundante, uma vida financeira abundante. Tudo isso nós temos que ter. Aí Jesus aparece aos discípulos com as portas fechadas e diz: paz seja convosco. E aqueles 11 discípulos, ao verem Jesus, muitos se alegraram. E depois Jesus se ausenta da vida de onde eles estavam ali reunidos, porque eles estavam com medo dos judeus, porque Jesus havia sido preso, havia sido crucificado e morto, e eles temiam que os soldados romanos viessem prender eles para os matarem. E tudo fechado, Jesus se apresenta diante deles e diz: paz seja convosco. E naquele momento faltava o Tomé. E quando os discípulos falaram para Tomé que viram o Senhor, ele não creu. Ele disse: se eu não puser o dedo nas mãos dele, nas feridas dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de modo nenhum o crerei. E tem muitos Tomés nesse mundo afora que não creem nada. Não creem. Só crê quando vê. Mas bem-aventurado, feliz é aquele que crê sem ver, que crê na existência de Jesus, que crê que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A aparição de Cristo ressuscitado disseminou os temores dos discípulos. Eles estavam convencidos de que era o mesmo Jesus que tinha sido crucificado. Alguns dias antes, como as cicatrizes em suas mãos e o lado demonstram que Ele era o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Continuando, verso 15, 30. Não. Deixa eu ver aqui. Eu estava indo para o capítulo 21, mas é o capítulo 20. Então, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Nós só temos vida em o nome de Jesus Cristo. Amém? Agora verso 21, capítulo 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se
Assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, verso 3, do capítulo 21. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Aleluia. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: filho, disse Jesus a Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, pela terceira vez, aparece, dessa vez lá na praia, e fala aos discípulos, pergunta: tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: não. Então Jesus disse: lança a rede à direita do barco e achareis. E ali lançaram a rede e fizeram uma pesca maravilhosamente grande, 153 peixes. Que pescaria maravilhosa! Jesus deu a ordem. Quando Jesus dá a ordem, é para cumprir. Tem que se cumprir a ordem de Jesus, porque quando Ele ordena, algo de bom vai acontecer na minha e na tua vida, se nós fizermos o que Ele nos ordena. Aleluia, louvado seja Deus. E
quando Pedro viu João dizer que era o Senhor, João se cingiu, se vestiu logo porque estava nu, mas não estava totalmente nu, e pulou no mar. E depois que chegaram em terra, encontraram Jesus com um peixe assado na brasa e pão. Jesus, ele prepara tudo. Ele não deixa faltar nada, porque ninguém lhe deu peixe, ninguém lhe deu pão, mas ele preparou tudo para comer com os seus discípulos. E essa já era a terceira vez da aparição de Jesus aos seus discípulos. E lá em Lucas capítulo 24, 13 fala que Jesus apareceu a 2 discípulos que iam de caminho para Emaús. Aleluia! Eles iam tristes, cabisbaixos, sabendo que o seu mestre, a quem ele ensinava tudo, a quem Jesus, eles viram Jesus operar milagres, quando Jesus multiplicou os pães e peixes e alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda mandou guardar 12 cestos para que nada viesse a se perder, porque Jesus, ele é organizado e ele não quer ver desperdício nenhum. Sobrou? Então guarda, vai servir para amanhã. E ele preparou o pão, preparou o peixe. Eu creio que os discípulos ficaram maravilhados, porque ao chegar até ele, já viu o peixe e o pão. Diz: esse é o Cristo. Esse é o Cristo que nós devemos ter. Aleluia. E aqueles 2 que iam de caminho para Emaús, iam tristes, cabisbaixos, porque viram muitos sinais que Jesus operava, milagres, cura, que ele fez, libertação àqueles que eram endemoniados, curou leprosos, abriu os olhos aos cegos, e eles foram testemunhas. E depois viram Jesus cravado numa cruz, sendo sacrificado, mas eles ainda não entenderam, porque tudo aquilo tinha acontecido, mas era necessário Jesus padecer, porque os profetas antes já haviam profetizado que era necessário que Jesus viesse a morrer por nós pecadores, para nos dar vida e vida eterna. Amém? Então Jesus preparou tudo para Pedro, para os demais discípulos que estavam na praia com ele. Pão e peixe ali comer e se fartar. E Jesus, ele também hoje prepara o melhor para mim e para você. Aleluia. Então somente creia. Não seja como Tomé, que duvidou quando soube que Jesus havia ressuscitado. Creia, não seja incrédulo, mas crente.